vai discutir o fim da escala 6 por 1 e receber nesta semana presenças tanto do governo quanto também de demais autoridades sobre a redução da jornada de trabalho no Brasil. Hoje, às 4h30 da tarde, tem uma audiência sobre os aspectos econômicos do fim da escala 6 por 1, com a presença do ministro Dário Durigan e também de outras autoridades. Ministro que é da Fazenda e também o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, devem ser convidados nesta semana para essa discussão. E sobre esse assunto, o nosso foco neste momento é a respeito das micro e pequenas empresas no Brasil e o impacto que o fim da escala 6 por 1 pode ter para a economia como um todo. Na linha conosco ao vivo nesta edição do Manhã Bandeirantes está o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, o ministro Paulo Pereira. Ministro, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Oi, Heitor, bom dia a você, a todos os nossos ouvintes, um prazer estar aqui com vocês. Como é que o Ministério acompanha essa semana de discussão no Congresso e a expectativa para que essa pauta ande ainda nos próximos dias, ministro? Olha, Heitor, essa vai ser uma das pautas centrais do ano, talvez eu diria que mais deve mobilizar os debates públicos, vocês na imprensa, a gente aqui no governo, né, e todo o parlamento. Em primeiro lugar, Heitor, assim, a gente quer que esse debate seja feito de modo a, vamos dizer assim, cristalizar o que a gente acha que é a ideia central da relação entre esse tema e o mundo do empreendedorismo, que é a redução da escala de trabalho 6 por 1 tem potencial de favorecer o mundo do empreendedorismo, né? A gente acha que essa é a primeira ideia importante, né? Lógico, por que a gente está dizendo isso? Primeiro porque a redução da escala de trabalho vai permitir que as pessoas tenham mais tempo, mais autonomia, mais tempo para estudar, mais tempo para cuidar da família, mais tempo para passear, para se divertir e tal. E dentro desse novo campo, né, de espaço das pessoas, tem duas coisas que a gente acha que podem acontecer e que terão um impacto positivo para o mundo do empreendedorismo. Primeiro, é o fortalecimento de determinados negócios. Então, as pessoas vão ter mais tempo para se divertirem, para os negócios de refeição, para os negócios de diversão, para o turismo, para a educação, vão ter mais tempo de se educar. Então, você vai ter uma série de atividades, várias delas feitas por pequenos e médios empreendedores, que podem ter, vamos dizer assim, um ganho de procura, de demanda e assim por diante. Depois, o povo brasileiro é um povo empreendedor, um povo trabalhador que tem o empreendedorismo na sua alma, né, na sua forma de lidar com a vida. E uma parte importante, Heitor, dos empreendedores e empreendedoras brasileiras são o que a gente chama de empreendedores em tempo parcial. Ou seja, são empreendedores que têm um emprego fixo, mas que realizam lá uma atividade de final de semana, à noite, nas horas vagas, assim por diante. Então, a gente também acha que a redução da escala vai ter um impacto no próprio empreendedorismo, quer dizer, mais gente vai empreender, mais gente vai desenvolver a sua segunda atividade, um segundo negócio, de modo que a gente está atento, a gente sabe que podem ter impactos e a gente vai trabalhar para cuidar desses impactos, mas de modo geral a gente acha que a redução da escala vai afetar positivamente o setor. Ministro, para pequenos negócios, para empreendedores considerados microempresários, há uma discussão muito grande no Brasil. Por exemplo, a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil vem, desde o início do ano, fazendo alertas para o risco da redução da escala 6 por 1, afirmando que o risco é de desemprego extremamente elevado e que considera a ação de viés populista. Por outro lado, a pesquisa Pulso dos pequenos negócios feita pelo Sebrae aponta que 51% dos donos de micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais, 51% avaliam que o fim da escala de trabalho 6 por 1 não terá impacto sobre seus negócios. O número coloca ainda que 47% dos entrevistados afirmam que a medida não afetaria suas empresas. Por que chega a 51%? Porque alguns entendem como positiva essa decisão. Pelo que o senhor e o Ministério têm conversado com os representantes dos setores, com os micro e pequenos empresários, há uma aceitação desse setor ou ainda há muita resistência no Brasil? Veja, Heitor, olha, em primeiro lugar, eu acho que é importante dizer isso, quer dizer, nós não estamos inventando a roda aqui, né? Nós estamos passando por um debate social
vamos dizer, que é parecido a vários outros debates que nós tivemos na história do Brasil, né? Quando a gente pega toda a formação dos direitos trabalhistas, então nós estamos falando aqui de uma curva de quase 100 anos, né? É, se teve muito medo social também quando se implementou as férias, né? Quer dizer, poxa, agora o meu funcionário vai ficar um mês sem trabalhar, né? Uma série, né, de preocupações do setor empresarial apareceu. Com a licença maternidade, com a licença paternidade, com o auxílio-doença. Veja, nós tivemos várias mudanças ao longo do tempo, com as reduções de jornada de trabalho, com a proibição do trabalho para crianças a partir de uma determinada idade. Então, teve uma série de reduções da jornada de trabalho, do ambiente de trabalho, que geraram preocupações ao longo do tempo. E isso é natural. A gente vê com muita naturalidade a preocupação, o empresariado está preocupado, e o nosso papel aqui é informar, conversar e criar mecanismos que possam suavizar isso. Da criação dos direitos trabalhistas, das leis trabalhistas para cá, Heitor, o Brasil só cresceu. O Brasil era a 78ª economia do mundo, lá nos anos 30 chegou a ser a 6ª economia do mundo, né? Então, a gente sempre soube, como sociedade, adaptar as, vamos dizer, reduções da jornada de trabalho aos novos índices e ganhos de produtividade, de modo a deixar a nossa economia mais forte. Depois, os trabalhadores, quando têm mais tempo, podem ter mais renda, e mais do que isso, também estão postos no mundo do consumo. Então, isso também volta para a economia. Não é que essas pessoas estão saídas do mundo do consumo, estão excluídas, não vão, né, lá comer uma pizza, não vão viajar num final de semana. Então, veja, o que a história tem mostrado é que, ao longo do tempo, a gente, sempre que fez esses ganhos para os trabalhadores, a economia brasileira reagiu positivamente. Você mesmo já mencionou, as pesquisas têm demonstrado, em primeiro lugar, que a ampla maioria dos empresários micro e pequenos ou estão despreocupados com a mudança, ou acreditam que a mudança é positiva. Então, você citou aí os 51% daqueles que não veem impacto. Mas além de 51%, Heitor, nós temos cerca de 11, 12% de empresários que acham que a mudança vai ser positiva. Tem um quarto desse empreendedor que está preocupado, né? Mas mesmo esse grupo já foi maior. Então, quando a gente compara as pesquisas, a gente percebe que há um aumento da conscientização desse empreendedor, desse micro e pequeno empresário, de que a mudança na escala tende a favorecer a economia de modo geral e que isso vai voltar para o seu negócio. Então, hoje nós temos lá cerca de 26%, salvo engano, de pequenos e médios empreendedores que estão preocupados. Então, veja, não é banal, a gente tem que cuidar desses 25%, 26%. Nós temos que pensar as medidas para olhar para os setores que vão ser mais afetados, e que especialmente as empresas micro e pequenas do setor do comércio, mas a foto maior é a que nos faz perceber que essa é uma mudança boa para a sociedade, boa para a economia, e que mesmo o empresariado tem percebido e apoiado isso aos poucos. Ministro Paulo Pereira, do empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte. Sei que o senhor está com horário apertado, tem uma agenda daqui a pouquinho com o presidente Lula, mas rapidamente uma última pergunta. Na última quinta-feira, o jornal britânico Financial Times publicou uma reportagem afirmando que o fim da escala 6x1 colocaria o Brasil em linha com grande parte do mundo ocidental. No texto diz que, enquanto alguns do Ocidente defendem uma semana de trabalho de 4 dias na era da inteligência artificial, o Brasil só agora busca reduzir a jornada de milhões de trabalhadores para 5 dias. O Ministério, o governo como um todo, está estudando o que foi feito em outros países para também adaptar a lei brasileira? Heitor, é muito legal a tua pergunta, porque ajuda a gente a entender por que esse tema apareceu no Brasil. Veja, o Brasil não está inventando a roda. O Brasil está seguindo o que os países desenvolvidos fizeram, né? Veja, Heitor, vamos pensar, com todo o ganho de produtividade, de tecnologia, né, as empresas cada vez mais informatizadas, você tem uma série de ganhos de escala, redução de custos logísticos, uma série de setores. Isso não pode se reverter ao trabalhador, quer dizer, esses ganhos de produtividade não podem permitir que o trabalhador possa dar lá o mesmo ganho social que ele dá à sua companhia. A gente quer que os trabalhadores continuem trabalhando firme, se empenhando, mas com um pouquinho menos de dedicação aí ao longo da semana, do ponto de vista da sua dedicação por dias,
Veja, isso tem uma série de impactos, Heitor, na vida das pessoas. Elas vão cuidar mais dos filhos, elas vão cuidar mais das famílias, elas vão poder se educar mais. E todas essas coisas se revertem em ganhos sociais para a sociedade brasileira. A sociedade brasileira será uma sociedade melhor se os filhos tiverem mais a presença dos pais, se as pessoas puderem se educar mais, se as pessoas puderem estar mais presentes na vida familiar, dos seus entes queridos. Então, nós não estamos inventando a roda, isso é o que os europeus fizeram, isso é o que os norte-americanos fizeram. Um pedaço do nosso país viaja e fica encantado com os países da Europa, acham os países civilizados, com um padrão de desenvolvimento muito grande. É isso que a gente quer fazer aos poucos aqui também. Nós somos um país de renda média menor, nós temos as nossas limitações naturalmente. Por outro lado, o trabalhador brasileiro é um trabalhador que tem um nível de empenho gigante, né? Nas grandes cidades, o problema dos trânsitos, das periferias, demoram para chegar no trabalho. Então, veja, essa é a tendência mundial. Nós não estamos inventando a roda. Vários países já fizeram isso. Países que são referências positivas para nós, países desenvolvidos, que têm economias consistentes. E nós vamos ganhar muito como sociedade, por ter trabalhadores mais descansados, portanto, mais produtivos, que possam estudar, cuidar mais da sua família e desenvolver, inclusive, novos negócios. Então, como toda mudança, ela gera um medo, é natural isso. A gente tem que discutir mesmo como sociedade, mas nós estamos convencidos que o impacto dessa mudança vai ser muito positivo para a sociedade e para a economia brasileira. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes, pela Rádio Bandeirantes Campinas, com Paulo Pereira, ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, sobre o projeto de lei, a discussão pelo fim da escala de trabalho 6x1. Ministro, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte, com o nosso espectador. Um bom dia de trabalho para o senhor e espaço sempre aberto aqui para falarmos sobre esse e outros assuntos ligados à sua pasta na região de Campinas. Heitor, obrigado, um prazer gigante estar com você, com os nossos ouvintes, um prazer estar aqui, contem sempre comigo, me convidem que eu volto. Obrigado. Muito obrigado ao ministro Paulo Pereira, da pasta do empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte, falando conosco nesta edição do Manhã Bandeirantes.